Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: é tempo de colheita de azeitonas em Andradas, no sul de Minas. A cidade produz azeites premiados em concursos internacionais. Mirtilo, framboesa, amora. Além de saborosas, as frutas vermelhas ajudam a saúde e são um bom negócio para pequenas propriedades. Goiás troca pastagens degradadas por áreas agrícolas e espera colher segunda maior safra de grãos da história. Produção de tilápia cresce no Espírito Santo em regime de cooperativa. A atividade ajuda a manter as famílias no trabalho rural. E ainda, a previsão do tempo para o campo em todo o país. O Agrocultura está começando. O cultivo da azeitona ganha espaço no sul de Minas Gerais, impulsionado pelo clima favorável, dedicação dos produtores e avanço das técnicas agrícolas. O período agora é de colheita e os produtores estão animados com a safra. A área plantada na Serra da Mantiqueira reúne cerca de 4.000 pés de azeitona, em plena produção, que exigem solo bem preparado e manejo cuidadoso. A colheita acontece geralmente entre os meses de janeiro e março, e é um dos momentos mais importantes do ciclo. Os agricultores Paulo e Paula, que são pai e filha, investiram na produção e têm boas expectativas para a safra desse ano. Aqui a gente tem 5 variedades de azeitona, então, mas desde o início foram essas 5. Hoje a gente está com 7 anos do plantio. No começo foi um tiro no escuro, porque a gente não sabia se ia ter produção ou não, né? Porque 7 ou 8 anos atrás, quando se falava de azeite no Brasil, a gente quase não tinha informação, então foi um risco, na verdade, que a gente decidiu correr e graças a Deus está dando certo, estamos produzindo. Esse ano vamos ter safra recorde. É um cultivar de perseverança, muita perseverança. No começo, quando ela estava crescendo, vinham os vendavais, tombava os pés e a formiga não deu sossego. Nós gastamos muito tempo matando formiga aqui. Mas agora já está praticamente, agora é continuar podando e os tratos culturais, esperar por uma boa safra ano que vem também. Olha, a gente tem muito para aprender ainda, na verdade. A gente vem fazendo testes, tentando melhorar a produção, porque por mais que ainda que vá ser uma produção recorde, ainda é uma produção baixa se a gente comparar com os outros países produtores. Então a gente vem fazendo testes, testando produto, testando técnicas para tentar aumentar essa produtividade, né? O clima tem um papel fundamental no cultivo da azeitona e influencia diretamente a qualidade da produção. Em Andradas, as temperaturas mais amenas criaram condições favoráveis para o desenvolvimento das oliveiras, que precisam de um período de frio para estimular a floração. Esse ano o clima foi favorável, a gente teve as horas de frio que a gente necessita, porque a oliveira ela precisa de uma determinada hora de frio para ter produção. E o ano passado a gente teve, então isso influenciou bastante na produção desse ano. Produziu na área total, porque na verdade os outros anos a gente acabou produzindo, mas sempre produzia um talhão, o outro talhão não produzia. Esse ano está completa, a lavoura toda vai produzir, então por isso a gente vai ter uma produção boa. Depois da colheita da azeitona, ocorre a extração do azeite no mesmo dia, para manter as características da fruta. A produção brasileira, focada em azeites extra virgem, atende apenas 1% da demanda nacional. Os 99% restantes vêm de grandes produtores europeus, como Espanha, Portugal e Itália. Olha, a gente colhe, e a gente sempre colhe durante o começo de manhã, vai até as 4 da tarde, às 4 a gente para e já vai direto para o lagar. E aí no lagar é onde começa o processo de extração. A gente sempre faz o azeite no mesmo dia em que a gente colhe a azeitona. Porque a azeitona, ela é uma fruta. Só que é uma fruta que a partir do momento que tirou ela do pé, ela começa a envelhecer. Se você tirar ela do pé, ela não vai madurar, ela vai começar a envelhecer. Então quanto mais rápido for o processo, melhor vai ser o produto. O que é produzido nessa terra vem conquistando o mundo e ganhando prêmios importantes e incentivando cada vez mais os produtores a continuarem nessa jornada. A gente já recebeu o prêmio em Nova York, na Itália 2 vezes, em Israel e na Argentina. Porque é um trabalho que envolve muita gente, eu tenho muita gente que me ajuda aqui, que trabalha comigo. Então é muito gratificante quando a gente vê fruto do nosso trabalho, né, que está tendo resultado, né, que está trazendo prêmio para a gente, trazendo prêmio para a cidade, né, ajuda a elevar o nome de Andradas. Então é muito bom ver
esse trabalho sendo reconhecido? Cultivar é muito trabalhoso. Pelo menos vou na classificação 5 vezes mais trabalhosa que um pé de café. Mas agora está compensando porque o azeite foi de primeira qualidade, foi premiado. Isso foi importante, entendeu? Isso deu nome ao produto e agregou valor. A Paula me convenceu a provar uma azeitona direto do pé. Confesso que essa não foi uma experiência muito agradável. Essa variedade cultivada por aqui é específica para a produção do azeite. Paula, muitas pessoas perguntam se essa azeitona aqui é a mesma que o pessoal encontra no supermercado e se ela já pode ser consumida. Olha, ela é a mesma do supermercado, mas passada por um processo, né? A do pé, ela não é legal de ser consumida. Você pode até provar se você quiser, mas eu não aconselho. Ela não é muito boa, não é muito gostosa, é bem amarga. No processo, para ser consumido, ela tem que ficar na conserva. Se for uma conserva artesanal, ela fica aí alguns meses na água com sal até ela ficar no ponto boa de ser consumida. Mas hoje o melhor investimento é a produção de azeite. Pra gente aqui é a produção de azeite, porque quando a gente começou a lavoura, a gente plantou variedades que são melhores pro azeite, né? Que são umas azeitonas que tem um tamanho um pouquinho menor. Porque a azeitona de mesa, ela tem um porte um pouquinho maior, então teria sido interessante plantar outra variedade se o foco fosse azeitona de mesa. Vamos provar? Vamos provar. Não é bom não, viu, gente? Não aconselho a fazer isso. Se a azeitona direto do pé não tem um gosto bom, isso muda completamente quando provamos o azeite. E para encontrar um produto de qualidade, confira agora as dicas da Paula. É olhar a origem desse azeite. Tem sempre que comprar um azeite que foi feito e envasado no mesmo país. Porque se você comprar um azeite que foi feito fora e envasado aqui no Brasil, tem grande chance desse azeite ser falsificado. Então sempre olhe a origem e o envase, né? Dê preferência que sejam no mesmo local. E tente olhar também o envase, né? Que seja recente, né? Porque é bom que o azeite seja fresco, seja novo. Então fique atento para essa data de invase do azeite. Veja a seguir no Agrocultura. Mirtilo, framboesa, amora. Frutas vermelhas exigem pouco espaço e garantem boa renda para pequenas propriedades. Com troca de pastagens degradadas por áreas agrícolas, Goiás espera colher a segunda maior safra de grãos da história. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. O Brasil exportou 40 milhões e 40 mil sacas de café em 2025, uma queda superior a 20% em relação ao ano anterior. Apesar do recuo no volume, a receita das vendas externas bateu o recorde histórico. Segundo dados do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o país faturou 15 bilhões e 586 milhões de dólares com as exportações do produto em 2025. O valor representa alta de 24% na comparação com 2024 e é o maior desde o início da série histórica em 1990. Ao longo do ano, os cafés brasileiros foram embarcados para 121 países. De acordo com o Secafé, o desempenho financeiro é explicado pela valorização do produto no mercado internacional e pelos investimentos do setor em tecnologia e qualidade. Para a entidade, os preços médios mensais foram elevados em 2025, o que ajudou a compensar a redução na quantidade exportada. A queda no volume, segundo o Secafé, já era esperada. Entre os fatores, o setor aponta a redução dos estoques após exportações recordes em 2024 e os impactos climáticos sobre a safra colhida no ano passado. Também pesaram no resultado as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos ao café brasileiro. Durante quase 4 meses de vigência do tarifaço, os embarques para o mercado norte-americano caíram 55%. O café solúvel, segundo a entidade, segue sendo taxado. Mesmo assim, a Alemanha assumiu a liderança entre os principais destinos do café brasileiro em 2025, com 5 milhões e 400 mil sacas importadas. Os Estados Unidos ficaram na segunda posição, com 5 milhões e 300 mil. Em relação aos tipos de café, o Arábica liderou as exportações, respondendo por mais de 80% do total embarcado no ano passado. Na sequência aparecem o canéfora, o café solúvel e, em menor volume, o café torrado e moído.
Com troca de pastagens degradadas por áreas agrícolas, Goiás espera colher a segunda maior safra de grãos da história. A principal cultura do estado é a soja, que deve ter uma produção na safra 2025-2026 de cerca de 20 milhões de toneladas. Em segundo lugar está o milho, com expectativa de produção de 1,5 milhão de toneladas. A estimativa da safra de grãos 2025-2026 é de uma produção de 36 milhões de toneladas em Goiás. A área plantada é de aproximadamente 8 milhões de hectares e a produtividade de 4,5 toneladas por hectare. Esse volume coloca Goiás no caminho da segunda maior safra da série histórica do estado. A diversificação da produção e o alto investimento realizado contribuíram para o resultado. Os principais são os processos de substituição de áreas atualmente ocupadas em pastagens degradadas ou em algum estágio de degradação que vêm sendo convertidas gradualmente em agricultura. Além disso, os produtores eles têm investido cada vez mais em tecnologias cada vez mais avançadas, tecnologias genéticas com materiais mais produtivos, mais adaptados às realidades produtivas de Goiás. Hoje nós estamos aí entre os 4 maiores produtores de grãos do Brasil, mas a tendência é que a gente alcance a segunda colocação. E graças ao protagonismo do produtor, ao empenho e ao empreendedorismo desse produtor, que cada vez mais vai englobando novas áreas produtivas e investindo em produtividade. Veja agora outras notícias do campo. Amora, framboesa, mirtilo, as chamadas frutas vermelhas estão na moda pelo alto teor de antioxidantes e vitaminas. E também garantem boa renda em pequenas propriedades, como mostra pra gente a repórter Grace Sauer da nossa parceira RBA de Rio do Sul, Santa Catarina. A propriedade fica no bairro Albertina, na região do limite com a Serra Taboão. É o sítio Belos Ipês, que também tem belas e saborosas frutas. Por aqui encontramos o Emerson e a Elisângela empenhados na colheita do mirtilo. Ela é professora e, como está de férias, ajuda a colher. Nessa área de uns 600 metros quadrados, tem plantas em diferentes fases de crescimento, todas produzindo. São 320 pés. O cultivo orgânico é resultado de muito planejamento do casal que trabalhava com floricultura em Concórdia e veio para Rio do Sul há cerca de 10 anos. No mirtilo a gente viu que o clima aqui nos ajudava muito, o solo aqui como é ácido, a planta quer um certo nível de acidez, então foi uma fruta assim que caiu muito bem. Então a gente fez no primeiro ano a gente fez algum teste com algumas plantas, e elas cresceram bem, nos primeiros anos deram muita fruta, então a gente ficou contente e com isso a gente já ampliou a plantação de mirtilo, que é uma boa fonte de renda para uma área pequena de sítio que a gente tem. Por aqui, o Emerson busca manter os pés de mirtilo num tamanho padrão para facilitar a colheita. A poda é anual e, assim como a uva e outros frutos, a boa produtividade é influenciada pelas horas de frio. A poda é feita antes do inverno, então ela tem que passar por um período de hibernação também. E a colheita do mirtilo se dá justamente nos meses de dezembro e janeiro para nós. O trabalho de colheita é minucioso, tem que ser feito com bastante cuidado, já que os frutos são delicados. E esse processo leva algumas horas, por isso o produtor precisa ter paciência. Em cada rama temos frutos que estão em fase de amadurecimento, tem frutas maduras, então em cada rama a gente tem que estar colhendo aqueles que estão maduros. Então realmente é minucioso, tem que ter um pouco de paciência para poder colher a fruta madura corretamente. Colher 1 quilo demora. Bastante. Rico em antioxidantes e outros nutrientes, o mirtilo tem boa procura e valor comercial atrativo também. Pode ser consumido in natura e usado no preparo de doces. In natura já é uma delícia, né? E aí quando a gente incrementa fazendo geleias, fazendo sucos, né? Na confeitaria, cucas, bolos, fica, né? Ou até mesmo junto com pratos salgados fica uma delícia. Por isso que ele tem boa procura, realmente. Agora na época de Natal, principalmente, as frutas vermelhas estavam em alta, né? O casal vende no sítio mesmo e também encaminha para o mercado público de Rio do Sul através de agricultores parceiros. E não é só mirtilo que eles têm aqui, a propriedade é bem diversificada. Olha só as amoras e framboesas como são vistosas.
É um sítio bem conduzido e organizado, onde cada novo plantio é pensado para se adequar às condições de solo e clima. Fica claro aqui que o casal do Oeste se adaptou bem em Rio do Sul e faz tudo com muito amor e capricho. Me sinto realizado com o que eu estou fazendo aqui. Então, uma pequena área que não dá, vamos dizer assim, aquele estresse de trabalho. Digo que eu me divirto aqui e com esse divertimento em termos de trabalho traz uma renda boa. É até emocionante a gente falar porque isso faz bem, né, para nós enquanto seres humanos estarmos aqui podendo aproveitar um ambiente como esse e produzindo belos frutos, né, que fazem bem para qualquer um. Veja agora a previsão do tempo para o campo com Stael Cias da Metsul Meteorologia de Canoas, no Rio Grande do Sul, especialmente para o agrocultura. Atenção para a chuva nos próximos 10 dias em todo o território brasileiro, com destaque para o Sudeste e parte de áreas produtoras do interior do Nordeste, em especial Matopiba, região da Bahia e norte de Minas Gerais, assim como o norte de Goiás, com acumulados que podem ser excessivos, volumes na faixa dos 200, pontualmente até com 300 milímetros. Então é muita chuva no intervalo curto de tempo. Na região sul chove pouco, a chuva escasseia, segue escasso, como já vem acontecendo nessas últimas semanas, pontualmente tem alguma situação de chuva. E em Mato Grosso, as áreas produtoras do norte ainda sofrem com bastante chuva, mesmo acontecendo na parte sul do Pará. Falamos que o ano teria uma transição rápida para El Niño e é o que nós temos verificado nos dados mais atualizados aí das últimas semanas, depois de um resfriamento que aconteceu lá na segunda metade de julho de 2025 até começo de dezembro. O oceano está aquecendo muito rápido desde o final de dezembro. Essa é a temperatura alta no Oceano Pacífico Equatorial Leste, então nessas áreas mais próximas da América do Sul, com impacto mais localizado sobre a região do Peru e do Equador, mas a tendência é de um El Niño clássico nos próximos meses, se instalando provavelmente entre outono e inverno, e aqui as projeções da probabilidade de El Niño aumentando muito a partir de maio, junho e julho. Então preparem-se para um segundo semestre de 2026 com El Niño. Veja a seguir no Agrocultura, produção de tilápia nas serras do Espírito Santo, uma atividade familiar que mantém as pessoas no campo com o apoio do cooperativismo. Nós voltamos já. Nas montanhas do Espírito Santo, a criação de tilápia virou mais do que produção de peixe. É renda no campo, família que permanece na propriedade e um exemplo claro da força do cooperativismo. Quem mostra essa realidade pra gente é o repórter Bruno Faustino. Essa imagem não é muito comum na televisão. A gente está debaixo da água e o que você está vendo é um dos peixes mais produzidos no Brasil. E é assim que a gente começa a contar a história da tilápia. A piscicultura brasileira teve uma mudança bastante substancial nos últimos 10 anos no Brasil. Principalmente que nós tínhamos uma base de produção de peixes de cultivo nativos e hoje a nossa base, quase 70% de toda a produção, é uma produção de tilápia, ou seja, uma mudança bastante significativa num período extremamente curto. O Espírito Santo encontrou nas montanhas capixabas um ambiente perfeito para o cultivo responsável e eficiente da tilápia. Clima, relevo e dedicação das famílias se combinam para transformar a piscicultura em oportunidade. Estamos em Alto Pena, no município de Domingos Martins, e é aqui que a família Custer encontrou na tilápia uma importante fonte de renda e de permanência no campo. Muitos anos atrás, desde o início, desde criança, né? Eu gosto de mexer com peixe, né? Antes era menos, né? Mas estou começando a ser um pouquinho trabalhando mais, né? E dá um resultado, né? Aí a gente vai trabalhando sempre devagarinho, né? Ele trata os peixes, ele até conversa com os peixes, é a terapia dele, na verdade. Ele, desde novinho, ele gostava, mas agora começando a mexer mais para vender, né?
Por trás de toda essa tranquilidade, existe rotina, disciplina e muito trabalho acima de tudo. Quem olha de fora pode até imaginar simplicidade, mas a piscicultura exige técnica, paciência e planejamento, do começo ao fim. A tilápia depende do tamanho que você coloca o filhotinho já no tanque, mas com 10 gramas ele leva de 7 até 10, 11 meses para fazer uma colheita, né? A tilápia é o carro-chefe da piscicultura no Espírito Santo. O peixe responde por 99% da produção do estado. O levantamento mais recente mostra que o Espírito Santo produz, em média, 7 mil toneladas de tilápia por ano, com expectativa de expansão. Linhares, Domingos Martins e Marechal Floriano são os municípios que mais produzem tilápia aqui no estado. Por trás dos números, a união, um trabalho coletivo incentivado pela Cooperativa de Empreendedores Rurais de Domingos Martins, a Coopram. A Coopram surgiu da necessidade dos produtores na comercialização. Já tem nossos cooperados aqui, né, mais de tradição aí alemã, né? Então já tem esse costume de ter seu tanquinho de peixe lá no fundo do quintal, né, para consumo próprio, né? E a Coopram inventou de fazer isso um negócio, né? Para isso a gente investiu, né, em equipamentos, está investindo aí agora mais de 12 milhões de reais numa unidade de processamento de tilápia. A importância que tem a cooperativa para vocês? Mexer com peixe sim, com eles, é tudo de vez, né? Bem melhor. Hoje é dia de despesca, um dia muito especial. Família reunida, rede na água e o resultado de meses de trabalho começando a aparecer. Aos poucos, as caixas sobem cheias de peixe e seguem para o choque térmico. O gelo entra em cena para garantir frescor e qualidade da carne da tilápia. Você aí não tem ideia de que a tilápia produzida aqui na região foi premiada. Exatamente, a gente participou aqui no Espírito Santo, né, junto com o restaurante Mr. Cook, e resolvemos participar com filé de tilápia, né, junto também com o restaurante, de um concurso a nível estadual e depois a nível nacional. Então, a nível estadual, ficamos no primeiro lugar, entendeu? Aí fomos para a disputa nacional. 16 pratos disputando, né, a nível nacional, e ganhamos também o primeiro lugar a nível nacional. Agora, você aí não sabe para onde vai a tilápia depois que ela é despescada aqui na propriedade. Olha aí. Esta aqui é a unidade de beneficiamento de peixe da cooperativa, que fica na localidade de São Bento do Chapéu. Nós estamos na Câmara de Recepção, onde tudo começa. O peixe já está aqui, a gente vê que tem uma máquina, a Maiara é a responsável aqui por todo o processo que acontece aqui dentro. Maiara, assim que o peixe chega, o que acontece aqui nessa máquina? O peixe vai entrar lá, vai ser lavado com uma quantidade de cloro maior, concentrada, né? Para poder estar fazendo a limpeza do peixe. Bom, nós estamos chegando na sala onde acontece o processo de retirada dos filés da tilápia. Mas para entrar lá, a gente precisa higienizar. Agora sim, estamos prontos. Mãos experientes transformam o peixe em filé com precisão. Depois da filetagem, vem a retirada da pele e o cuidado com as aparas para que o filé fique bonito, padronizado e pronto para o mercado. Dá para acreditar que, por dia, cerca de 2 toneladas de tilápia são processadas aqui? A carcaça da tilápia vira farinha, óleo e ração animal. Já as aparas, gente, são transformadas em hambúrguer, quibe e bolinho. Antes de seguir para a câmara fria, a menos 20 graus, a tilápia é espaldada. Um cuidado que garante que o peixe fique retinho, bonito e pronto para chegar à mesa do consumidor no Espírito Santo e em várias regiões do Brasil.
Nas escolas estaduais, a gente fornece para o estado inteiro. Todas as escolas, né, nos 78 municípios, a gente fornece o filé de tilápia. Outro mercado nosso são os bares, restaurantes, né, hotéis. São nossos consumidores, né, o segundo consumidor, né, que já passa a ser um consumidor final, né. Das águas tranquilas das montanhas capixabas ao processamento cuidadoso, a tilápia mostra como o trabalho em família, a organização cooperativa e a busca pela excelência transformam realidades no campo. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.